Oi, gente, tudo bem? Nos últimos tempos aí, muitos alunos têm me procurado, ex-alunos principalmente, não é? Querendo discutir um pouco o cenário político brasileiro, tentando identificar o que vai acontecer, o que está acontecendo, não é? Coisa que com tanta gente aí que já teve a experiência de ter aula comigo, com tanta gente que eu tive a oportunidade, a felicidade de conviver, a gente desenvolvia tanto sala de aula, né? A gente sempre pôde discutir bastante essas questões políticas em sala de aula, da forma mais aberta, mais plural possível e sempre conceituando, né? Trazendo para discussões da história, trazendo para discussões da sociologia, da filosofia, para discussões da formação de professores, das licenciaturas, da pedagogia, enfim, esses campos em que eu sempre atuei, né? Então vamos tentar fazer um pouco um exercício disso para dar conta dessa demanda que é minha também, né? Eu também estou com essa necessidade de discutir. Primeira coisa, primeiro ponto de partida, este momento é completamente novo. E essa ideia de novo ela é importante, né? Ele é novo não porque o Brasil mudou completamente, não porque a partir de hoje é um novo país, não é por isso. Ele é novo porque o modo como o jogo político se apresenta hoje é um modo muito diferente de qualquer momento histórico que a gente consiga remeter, não é? Não dá para comparar com o período da ditadura militar, nem de longe. Não dá para comparar com a eleição do Collor, nem de longe. Não dá para comparar com a primeira eleição do Lula, nem de longe. Eu tenho ouvido isso, né? Estamos revivendo 1964. Bobagem, né? Bobagem. Não há esse paralelo. Não há esse paralelo. Há alguns atores iguais, algumas retóricas, alguns discursos iguais. Agora, o país é completamente outro. O cenário é completamente outro, nacional, internacional. A nossa sociedade hoje tem outras dinâmicas que faz desses momentos praticamente incomparáveis. Além da retórica, da militarização, de esquerda a direita, que é uma retórica já ultrapassada, na verdade, né? Fora isso, não tem tantos paralelos. Não tem tantos paralelos. Os grupos econômicos estão presentes, etc. Verdade, verdade. Mas de uma maneira tão diferente que qualquer paralelo deixa de fazer sentido. Então, justamente por isso, a primeira coisa que eu teria a dizer a todos vocês que estão felizes porque o seu candidato ganhou, que estão tristes porque o seu candidato perdeu, que estão indiferentes porque não ligam para a política, ou porque estão indiferentes porque estavam desiludidos mesmo, não gostavam de nenhuma das duas partes, a primeira coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: calma, muita calma. Muita calma, porque os próprios atores principais, os agentes desse movimento todo, não têm clareza de como vão acontecer. E mais do que isso, tem muita tarefa para fazer, tem muito dever de casa para fazer. A esquerda, ou a chamada esquerda, os movimentos progressistas, que de um modo ou outro, né, esse centro-esquerda que se aglutinou numa candidatura, se dá para chamar isso de esquerda, centro-esquerda nós vamos discutir depois, mas enfim, esse grupo que basicamente teve junto com a Haddad, tem uma tarefa de casa difícil para fazer, que é o seguinte: o que fazer com o Brasil? O que propor para o Brasil? Porque havia um modelo, que eu não vou discutir agora, entrar no mérito, se bom ou ruim, há um modelo que claramente encerrou um ciclo. Claramente. Se é justo, não é justo, enfim, não vou entrar no mérito. Mas claramente há um modelo que foi capitaneado pelo PT esse tempo todo que encerrou um ciclo. E que perdeu. Tá? Teve uma votação importante, ok, mas perdeu. Né? O partido hoje está claramente fragmentado e desmontado, o seu candidato não era unanimidade dentro do próprio partido, seu principal líder político está preso e com esse cenário agora então as perspectivas de sair dessa prisão diminuem incrivelmente, né? Então o que esse segmento que se reuniu em torno de Haddad fará? E veja bem, eu estou chamando de esse segmento que se reuniu em torno de Haddad, eu não estou falando só do PT. O que vai acontecer? Vai ficar só tentando impedir o outro governo de governar? É uma possibilidade. Vai ficar denunciando o processo, a violência, golpe, etc? É uma possibilidade. Vai tentar construir uma proposta para o país? É uma possibilidade. Vai compor com o governo que está aí? É uma possibilidade. Vai constituir uma unidade? É uma possibilidade. Vai se fragmentar em alguns grupos ou vários grupos? É outra possibilidade. Então tem aqui, independente do que vai acontecer com o país, um movimento dentro desses grupos, dos grupos que perderam, de decidirem, além do ficar se queixando e chorando, na verdade, essa altura o leite derramado, feliz ou infelizmente, o que vai fazer, o que vai propor para o país olhando para frente, para o momento novo que se apresenta, que pode ser até mais difícil, pode ser mais arriscado, mas também pode não ser. Então, por isso, calma. É hora de olhar o movimento social,
o jogo político novo está se construindo, para identificar nele a forma de melhor agir. Só que antes disso é preciso saber o que você quer para esse país, senão nem como agir você vai saber. Para o grupo que venceu, a mesma coisa, né? Para o grupo que venceu, calma também. Claro que tem uma euforia com a vitória eleitoral é sempre importante, mais ainda numa tensão como foi essa. Agora calma, muita calma por quê? Porque esse próprio grupo que se reuniu em torno da candidatura do Jair Bolsonaro, ele é um grupo muito heterogêneo. Ele tem os bolsonaristas, ele tem os simpatizantes dos militares, isso são coisas diferentes, é importante lembrar que o Bolsonaro não necessariamente é unanimidade nem dentro do próprio exército, ele foi se construindo, está tentando se legitimar enquanto isso. Há muita gente que aderiu à candidatura do Bolsonaro pela possibilidade de emplacar uma agenda econômica, essas pessoas não têm compromisso com o Bolsonaro, com os militares, enfim. E tem muita, mas muita gente na classe política, e principalmente entre os eleitores, que simplesmente queria derrotar o PT, ou o candidato do PT, fosse ele qual fosse. E a pergunta é, essa vitória eleitoral foi conseguida. E agora? O que vai acontecer? Então tem um para casa muito importante do grupo que elegeu o Bolsonaro, dos seus eleitores, de ver o seguinte, legal, vencemos, e agora? E agora? Como emplacar essa agenda? Principalmente, repito, num grupo tão heterogêneo. Então, esse é o primeiro recado que eu gostaria de passar a todos vocês, um recado de calma para poder analisar a situação política com a devida nitidez, com a devida inteligência, com a capacidade estratégica, para você conseguir se colocar, se posicionar, se movimentar, não só pessoalmente, como nos grupos que você participa e movimenta, de uma forma que de fato lhe represente, que seja boa para você, para o seu grupo. O grande recado é, por enquanto, calma, um novo jogo, que absolutamente não sabemos qual é, começa a ser jogado. Uma última palavrinha que eu tenho a falar para vocês. O que certamente não estamos vivendo é obrigatoriamente um reviver da ditadura de 64. O país está muito diferente. Pode ser até algo pior. Pode ser algo muito melhor. Pode ser algo surpreendente. Pode ser algo parecido. Agora, nada, absolutamente nada aponta para um reviver disso. A não ser que nós, seja os que venceram, seja os que perderam, chamem esse momento de volta. Eu estou vendo muito disso. Eu estou vendo muita gente já chamando esse momento, principalmente entre os que perderam, certo? Sem a menor necessidade em um primeiro momento. Tudo o que é preciso fazer nesse momento é negar todos aqueles horrores e não chamá-los de volta. Ok? Um abraço, gente. Até a próxima.